Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a atuação política do Movimento Brasil Livre nesses tempos de Lava Jato e votação de reformas. Entrevisto hoje Kim Kataguiri, que é coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, o MBL. Obrigada, Kim, por estar aqui e voltar ao Jornal da Gazeta. Bom, o Movimento Brasil Livre teve um papel de destaque na época do impeachment da presidente Dilma. São passados 8 meses de governo Temer e pesquisas mostram que o Temer tem apenas 10% de aprovação, a gestão dele. Isso quer dizer que, para a população, o Movimento Brasil Livre errou? Acredito que não. O Temer não foi uma escolha política de quem foi às manifestações pelo impeachment. Ele foi uma consequência constitucional. Mas previsível, estava lá. Previsível. Mas ao contrário do que fazem os partidos de esquerda no Brasil, a gente não coloca a nossa vontade política acima da lei. Tem de se cumprir a Constituição. Tanto que, se a gente pudesse tirar o Temer hoje, Movimento Brasil Livre, com um embasamento jurídico para convocar novas eleições, nós buscaríamos essa opção, com certeza. Quer dizer que vocês têm, assim, uma concordância com o pensamento da oposição, do PT e dos outros partidos em relação a essa antecipação da eleição presidencial? A questão é que eles colocam antecipação, mas que não tem respaldo legal. Esse que é o problema. Porque passados 2 anos de mandato, tem eleições indiretas. E quem é que esse Congresso vai escolher como novo presidente da República? E quais promessas esse candidato à presidência da República em eleições indiretas vai fazer para esses deputados para ele conseguir chegar à presidência? Vai transformar a República num saldão das Casas Bahia para chegar em 2018, distribuir cargo para todo mundo e ter benesses para todo mundo, o populismo que a gente já está acostumado. Então, não é uma saída nem politicamente viável, nem legalmente viável. Então, a gente discorda de muitos pontos, a gente faz oposição em muitos pontos ao governo Temer, mas por princípios, por razões e de maneiras diferentes que os partidos de esquerda fazem. Agora, Kim Kataguiri, eu quero saber como é que vocês, no Movimento Brasil Livre, analisam essas pesquisas de preferência de voto que mostram que o ex-presidente Lula está em primeiro lugar e venceria em todos os cenários colocados. Ele é o candidato preferido, mesmo em condições tão adversas como ele está. Primeiro, criou um líder carismático. Ele é populista, durante todos os seus governos ele surfou não só na herança de Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu o tripé macroeconômico, como no cenário internacional. Se tinha a China crescendo 10%, 12% ao ano e o Brasil exportando commodities, inclusive para a China. Então, o crescimento que o Brasil teve durante o período do governo Lula não foi por causa do governo Lula, mas apesar do governo Lula, que baseou a sua política econômica, tanto ele como os governos de Dilma Rousseff, no pilar macroeconômico petista, que é gasto público, banco e empreiteira. E a gente viu no que deu, os escândalos de corrupção que a gente está vendo hoje. Mas essas pesquisas partem de uma premissa falsa, que é de que o Lula vai estar solto para disputar as eleições de 2018. Bom, isso é pressuposto, né? Não sabemos se estará ou não, né? Não sabemos ainda. Sim. Bom, não, é porque você afirmou que estará, né? Eu disse que parte de uma premissa falsa, porque para mim, na minha visão, é inevitável a prisão dele. Mas ainda assim, ainda que não seja, a gente viu com bastante clareza nas eleições de 2016 que o discurso populista petista de mais saúde, mais educação, mais segurança, mais tudo, mas eu não vou te dizer de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar tudo isso, acabou. Prefeitos com discurso de austeridade, com discurso de corte de gastos, corte de privilégios, venceram. Exemplo disso, João Dória Júnior aqui em São Paulo, Nelson Mackenza Júnior lá em Porto Alegre, em diversas cidades, não só a oposição ao PT, mas a defesa de princípios de austeridade, de princípios liberais, venceu as eleições de 2016 e eu acredito que vão vencer as eleições de 2018. Bom, há pouco você falou na corrupção, né? E nós estávamos falando de Lula, governo Lula, etc. E quando a lista do ministro Fachin exibe nomes de políticos de praticamente todos os partidos. Eu quero saber, no Movimento Brasil Livre, que impacto que essa lista teve, todos esses vídeos que estão sendo divulgados e mostrando o mega esquema de corrupção na máquina pública, como que a coisa funcionava, e também externar assim a estranheza de vocês do Movimento Brasil Livre não terem ido para a rua protestar contra essa corrupção tão ampla, tão generalizada. Bom, primeiro que não existe razão para manifestação, porque, em primeiro lugar, quando saiu a lista do Janot durante o governo de Dilma Rousseff, a gente também não saiu em manifestações. Por quê? Estão iniciando investigações. E isso tem de ser feito e só reforça o nosso apoio à Operação Lava Jato e só reforça um trabalho que a gente conseguiu uma vitória hoje, aliás.
estavam votando no Senado, com articulação de líderes do governo, principalmente do PMDB, um projeto de abuso de autoridade que dava margem para criminalizar a hermenêutica, que é a interpretação que os juízes dão para a lei e, portanto, criminalizar investigações, criminalizar promotores, procuradores, como se abuso de autoridade fosse fazer a lei ser cumprida e não prender corrupto, colocar corrupto na cadeia. E nós conseguimos hoje. O trecho que criminalizava a hermenêutica foi tirado do projeto de abuso de autoridade. Então, isso só reforça o nosso apoio à Operação Lava Jato e mais, mata a narrativa petista de que a Lava Jato seria uma grande conspiração para acabar com a candidatura do Lula em 2018. Não, a Lava Jato pega Aécio Neves, pega Alckmin, pega José Serra, pega até Michel Temer, que só não pode ser investigado porque é presidente da República, enfim, pega diversos partidos e só mostra que ela está fazendo um trabalho sério e indo atrás de todos os culpados. Em algum momento, vocês no Brasil Livre, já que você diz que apoia a Lava Jato, tudo isso, sentiram algum arrependimento pelo apoio que deram a Eduardo Cunha, que está lá nas mãos de Sérgio Moro, está preso, essa coisa toda? Aí eu faço uma correção na sua pergunta. A gente jamais apoiou Eduardo Cunha. A gente protocolou um pedido de impeachment com o presidente da Câmara dos Deputados. Né? Até é bom lembrar a história, porque a gente fez a manifestação do dia 15 de março, e aí o governo disse que era um bando de coxinha batendo panela, que pobre não batia panela porque o PT colocou comida na panela do pobre, e o PSDB falava que impeachment é golpe. A Aécio deu entrevista para a Rádio Gaúcha falando que impeachment é golpe. A Luísa Nunes escreveu artigo para a Folha de São Paulo falando que Dilma é uma pessoa honrada que não poderia ser comparada ao Collor. Aí fizemos outra manifestação no dia 12 de abril para pressionar mais a oposição do que o governo. Também não deu certo. Aí a gente fez uma caminhada a pé de São Paulo até Brasília, que durou 33 dias, durante mais de 1.000 quilômetros para protocolar o pedido de impeachment, e daí a foto com o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara fosse o Lula, a gente teria protocolado com ele. É uma questão formal. O presidente da Câmara é a única autoridade da República que tem a prerrogativa de acolher pedidos de impeachment, e eu não me arrependo. Inclusive, acho que foi o maior acerto do Movimento Brasil Livre, porque foi a partir daí que a oposição começou a apoiar o impeachment e que a gente se livrou do governo mais corrupto da história do país. Nosso tempo terminou. Espero que você volte para que possamos, né, conversar mais, de uma reflexão mais profunda sobre tudo que está acontecendo nessa transição política. Obrigado, Maria Lídia. Uma boa noite, obrigada. Boa noite.